espaço dedicado ao movimento de várias formas, né, de várias maneiras, movimento do corpo, da mente, da alma. E toda semana a gente recebe pessoas diferentes aqui para tratar assuntos relacionados ao movimento em de suas várias maneiras, né? E é um braço do Estúdio Casinha, que é o lugar onde tem meu consultório, que você já conheceu. E toda quinta-feira eu estou por aqui conversando com as pessoas, geralmente mais cedo, na verdade. Hoje estou um pouco mais tarde, mas geralmente 6h30, 7 horas. E aí, hoje eu estou um pouquinho mais tarde. Eu vou apresentar a Viviane, depois, quando as pessoas começarem a chegar mais, eu reapresento, mas só para a gente começar a responder as primeiras perguntas. Viviane Uhum. Meia é médica, especialista em pediatria e pneumologia pediátrica. É mestre em medicina pela Fiocruz e pediatra do pronto atendimento do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Certo? Certo. Vivi, muito obrigado por Imagina, ter Rafa, aceitado o obrigada pelo convite. convite. É sempre bom trocar com colegas também, né? Nós trabalhamos juntos durante um tempo no Hospital Universitário Pedro Ernesto e na CTI, na UTI pediátrica, né? Durante algum tempo. E aí, enfim, é bem legal quando a gente tem essa oportunidade de continuar trocando, né? Depois E de algum tínhamos tempo. muitos bate-papos na casinha também, né? Sim, Saudade, depois que sobre eu fui para vários São Paulo. assuntos. Pois é, verdade. Pois é, Viviane, eu recebi várias perguntas aqui. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem que eu fui recebendo. Tá. E você pode ficar à vontade para responder no tempo que tiver, né, que for necessário. Uhum. E depois que as pessoas chegarem mais, eu vou explicar melhor como funciona a dinâmica para a gente começar a poder interagir também mais com as pessoas que vão assistir a live de Claro. hoje, Uhum. certo? Então, eu imagino que essas perguntas que a gente vai tratar, elas devam chegar com muita frequência no seu consultório, né? Vários amigos pediatras já me falaram sobre várias perguntas dessas aqui, e como é bastante comum, né? Principalmente nos marinheiros de primeira viagem, mas eu brinquei ali na chamada que também os marinheiros de segunda viagem e de terceira viagem. Afinal, cada Uhum. viagem é muito particular, né? E vai trazer sempre suas Sim. dúvidas, suas questões, e vai ser sempre uma nova maneira de enxergar a E cada maternidade e a criança é diferente paternidade. da outra, né? As questões que vão surgindo muitas vezes são bem diferentes de um filho para o outro. Exato, é verdade. Então eu queria começar com uma pergunta que é bem comum, que é por que um bebê tem tanta cólica, né? E o que se pode fazer para diminuir isso, para ajudar a criança a sentir menos esse incômodo? Então, a cólica, na realidade, a gente não sabe explicar exatamente por que ela existe, né? A gente acredita que é uma imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê. O acúmulo de gases pode ter um papel. A flora gastrointestinal, que a gente sabe cada vez como é mais importante para vários órgãos, né, no organismo, está se formando ainda no bebê, e isso pode ter um papel contribuinte também. Mas tem hoje em dia até uma dúvida se não tem fatores aí extra-abdominais, porque a gente concentra na cólica pensando como um desconforto, né, de dor no abdômen, mas às vezes até como se fosse um estresse do bebê, que está aprendendo muita coisa nova, que está tendo muita informação e que ainda não está sabendo processar aquilo tudo, e como se fosse bem esse incômodo do fim do dia e é a última gota para ele. Então é um choro, né? Se manifesta como um choro muito intenso, geralmente no fim do dia, início da noite. O bebê geralmente se contrai a perninha, fica bem vermelho. Tem pais que acham que é vontade de evacuar e falam, não, porque ele ficou se contraindo com a barriga dura, bem vermelho, mas não é, é a resposta mesmo do bebê. E aí tem várias coisas que a gente pode tentar fazer para aliviar a cólica, né? A gente pode tentar mudar a posição do bebê, botar o bebê, é muito interessante botar ele barriga com a mãe, então, porque o bebê ele fica muito deitado de barriga para cima, né? Então você Uhum. botar ele e prover esse contato pele a pele é muito calmante para o bebê também. Barriga com a mãe, mas pode ser sentado ou deitado? Isso, A porque ele mãe vai deitada estar ou sentada? a mãe Meio inclinado, assim. reclinada, isso, e o bebê aqui reclinado nela. Uhum. Tem bebês que melhoram com um banho morno. É uma coisa muito legal também a gente tentar diminuir o estímulo do ambiente nesse momento. Então, diminuir as luzes, às vezes o banho, um ambiente mais silencioso, isso tudo ajuda. Existem algumas medicações
fitoterápicas ou também probióticos que são estudados para o alívio das cólicas, mas a gente não tem nada comprovado. Em casos muito intensos, a gente pode até lançar mão de um analgésico, mas a gente evita, porque senão vai ser um uso quase que diário. Geralmente o bebê, quando está tendo cólica, tem esse quadro recorrente. E massagens no abdômen do bebê também, massagem circular ao redor do umbigo, pode ajudar ele a soltar gases, que às vezes quando o bebê solta gases ou evacua, alivia um pouco a dor. Mas é importante ressaltar isso, que tem gente que, como a dor melhora quando o bebê evacua, acha que a dor era uma constipação. E não é. É só realmente dar um alívio, mas é uma imaturidade mesmo do bebê que ainda está se desenvolvendo. E a boa notícia é que a cólica ela tem data para acabar. Ela não dura para sempre, apesar de às vezes parecer que isso nunca vai melhorar, né? Mas ela costuma surgir ali com 3, 4 semanas de vida, 2 a 3 semanas de vida, e dura até mais ou menos os 3 meses de vida. E aí começa a melhorar. Então é muito assim, de ter essa paciência, tentar diminuir os estímulos do ambiente e tentar entender cada bebê o que vai trazer ali um conforto maior. Tem pais que dão chá de erva doce, acho que é um dos mais frequentes assim, que eu já ouvi falar. O que você acha? Que pode ajudar? Não? Como é que depende da idade, claro? Chá não é muito legal quando a gente está falando de bebês em amamentação, em aleitamento exclusivo, né? Mesmo seja fórmula, seja leite materno, para bebês menores de 6 meses, a gente indica que só receba leite. Não receba água, não receba chá. Por quê? A quantidade de caloria que ele precisa e a quantidade de água, de hidratação que ele precisa, ele recebe juntinho perfeitamente no leite. Se a gente enche a barriga do bebê com água ou com chá, é um líquido não nutritivo que vai hidratar ele, vai encher, vai dar uma saciedade para ele, encher o estômago, mas não está nutrindo. E aí ele vai acabar mamando menos depois e recebendo menos nutriente. Essa é Então, uma o pergunta chá que já teria mais, né, lá na frente sobre a questão da água, por exemplo. Não precisa então dar água para o bebê, né? Ele vai ser hidratado só mesmo com o leite materno. só pelo leite, exatamente. O Até leite qual tanto idade, então? materno quanto a fórmula sendo uma fórmula apropriada, né? A gente não dá leite integral para criança menor de 1 ano, mas uma fórmula de primeira infância para o bebê de 6 meses está perfeito. Até os 6 meses, né? Até As os 6 meses. sociedades hoje em dia recomendam que a gente até os 6 meses tente manter só o leite e comece essa introdução alimentar com 6 meses. Sobre a introdução alimentar, então, que eu queria já responder uma pergunta que acho que está até aqui na sala quem perguntou, que acho que é uma dificuldade, né, para os pais começar a fazer essa introdução alimentar. Geralmente é um desafio, né? E o que você acha que são os alimentos principais que são indicados para começar essa introdução alimentar? Na verdade, não tem assim uma regra absoluta de tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, tá? O mais comum é as pessoas começarem com fruta, porque o paladar do bebê ele tende mais ao doce mesmo. Então é mais fácil quando a gente começa pela frutinha, mas não tá errado se você quiser começar pelo salgado. Agora, o que a gente não recomenda hoje em dia, pelo mesmo motivo que eu expliquei da água e do chá, é dar suco, que antigamente era uma coisa muito comum, né? Começar a tirar o leite dando suco de laranja-lima. Hoje em dia não é indicado, porque também você não está dando a textura, você não está dando, está enchendo mais a barriga do bebê, com mais volume. Então, o melhor é dar a fruta in natura mesmo, pedacinhos ou a fruta amassada. Geralmente eu recomendo começar pela fruta por ser mais fácil, mas você pode começar por qualquer alimento. As únicas restrições que a gente faz para o bebê menor de 1 ano é que não pode mel, pelo risco de botulismo, e não pode dar leite de vaca. E não Menores de dá 1 ano. açúcar, menores de 1 ano. E não dá açúcar e sal na comida, né? Então a gente sempre vai prevenir, a gente sempre vai evitar aquilo que é industrializado, que é embalado, né? Tudo que você fizer mais natural vai ser melhor para o bebê, menos aditivos, né? Então, essa dica pode ser incorporada para aquela criança que não aceita tomar nem fórmula, nem a mamadeira, quando está ali já num processo de tentativa de desmame. A criança que ela começa a introdução alimentar com 6 meses, o leite ainda vai ser super importante para ela, ainda vai ser
parte grande do aporte, e a criança, a infância toda, ela deve beber leite, que é uma importante fonte de cálcio e de outros nutrientes. Agora, tem às vezes uma dificuldade quando a mãe amamenta, né? E ela quer, por algum motivo, parar de amamentar, seja porque nasceu outro filho, ou porque ela está no trabalho, e ela está tendo essa dificuldade. E aí a gente tem que trocar, então, a amamentação pelo leite, seja uma fórmula, se for menor que 1 ano, ou um leite normal, se for maior que 1 ano. E aí algumas crianças têm muita dificuldade nisso, porque eles querem o peito da mãe, que é o que eles estão acostumados, principalmente se era uma criança que não mamava fórmula antes, que só mamava peito. Nesse caso, é interessante a gente tentar começar a introduzir, às vezes o bebê pode recusar a mamadeira no horário que você esperava que ele mamasse o peito. Então, tentar dar uma mudada nos horários para não ser uma coisa que ele associa. Agora é a hora do peito, vou mamar, só quero se for o peito. Tentar dar um pouco depois da refeição ou um pouco antes, tentar introduzir novos horários para você ver se ele aceita. Se ele não quiser pegar a mamadeira de jeito nenhum, você pode, se for uma criança já um pouquinho mais velha, tentar dar o leite num copinho de transição também. Mudar a forma que você está apresentando aquele leite para a criança para ver como é que ela se adapta melhor. Tentar dar o leite, um pouco de leite com outras comidas e apresentando aquilo. Tem que ter muita paciência, né? E apresentando aquilo em cenários diferentes e sob formas diferentes para a criança. Tem uma pergunta sobre esse tema que é: começar pelo doce, salgado ou amargo pode influenciar no gosto da criança futuramente? Não influencia no gosto da criança. Agora, o que a gente sabe que influencia no gosto da criança futuramente é se você adicionar sal ou açúcar à comida. Então, por isso que a gente pede para não adicionar. Se você acostuma a criança a comer comidas artificialmente adoçadas, né? Se você acrescenta mais açúcar na fruta ou em alguma comida acrescenta mais sal, o paladar da criança é formado preferindo aquele gosto mais doce e mais salgado. Então, e por isso que a gente evita. Agora, se você vai começar pela fruta, pela carninha, isso não, pelo purê de batata, pelo arroz, isso não tem problema. Certo. A gente falou bastante, então, sobre a parte alimentar, né, e essa transição entre o leite e a iniciação alimentar. E eu queria falar sobre um outro momento que é de transição, que é a hora do desfraude. E em que idade que dá para começar? Quais são os sinais que você pode atribuir ao momento certo de fazer essa transição? Olha, o desfraude ele é muito variável de criança para criança. A gente fala que existem os sinais de prontidão para o desfraude, que cada criança vai mostrar que tem esses sinais com uma idade diferente. Geralmente fica ali em torno dos 2, 3 anos de idade, mas a gente nunca deve comparar, a outra criancinha da escolinha já desfraudou, meu filho ainda não, porque realmente cada criança tem o seu tempo e se você tenta forçar isso, acaba atrapalhando mais, acaba sendo um processo muito mais traumático. E aí, como é que você sabe, então, que meu filho está dando esses sinais de prontidão para o desfraude? É a criança que começa a tirar a fralda sozinha, a tirar a roupa sozinha, a avisar que quer fazer xixi ou que quer fazer cocô, ou se esconder quando vai fazer cocô atrás do sofá ou em algum lugar, ou fazer caras e bocas esquisitas, a dar sinais que ela está consciente do que está acontecendo no corpo dela e que ela sabe que vai acontecer, né? E é mais esse sinal de independência, né? Então, existe uma prontidão tanto física, da criança perceber que está com vontade de urinar, que está com vontade de evacuar, quanto uma prontidão emocional da criança também. Às vezes você começa a trazer esse assunto e ela rejeita totalmente. E aí você tem que ter um pouquinho de paciência com a criança aí nesse momento. E sobre a higiene bucal do bebê? Como é a melhor maneira de se fazer? Quando deve começar a escovação da gengiva, dos dentes quando começam a nascer? Exatamente isso, quando começam a nascer, tá? Desde do primeiro dentinho, a gente já deve começar a escovação de dente. Antigamente se falava de usar pasta sem flúor para bebê, hoje isso não é indicado, é para usar pasta com flúor mesmo de A criança. mesma pasta normal que se usa para os adultos.
Geralmente a gente compra uma pasta infantil por causa do gosto, né? Porque a pasta do adulto é aquele mentolado muito forte, a criança vai ter mais aversão. Então você pode comprar Uhum. aquelas pastas de criança com saborzinho. Agora, o que é Mas é importante mais é, pelo sabor, né? Se por acaso acabar, etc., não deu não, tempo, não tem tudo bem problema, não também tem. usar a normal. Tudo bem, tudo bem. E você vai botar em uma quantidade muito pequena. No início, só um Uhum. sujinho mesmo de pasta, porque a criança não consegue bochechar e cuspir. Ela vai engolir um pouco de pasta. Então, é só Uhum. um pouquinho de pasta, você vai aumentando. A gente fala que pode ser um grãozinho de arroz mesmo. E Uhum. você vai escovar com aquilo e depois passar um pouquinho de água na boca do bebê, ou passar uma gaze úmida com o dedo. É, mas sempre estou escovando, inclusive começar as visitas ao dentista no fim do primeiro ano de vida, para já ter um segmento, um acompanhamento, é super importante. Antes dos dentes nascerem, deve-se fazer uma higiene na gengiva com a gaze ou com algum produto ou não? Sim, idealmente sim, depois de mamar você pode limpar também com uma gaze enrolada no dedo, a gengiva e a língua. Só com água? Só com água. Só com água. Uhum. Certo. E os bebês, eles podem usar protetor solar e repelente? Podem, mas depende da idade, né? Para Uhum. protetor solar, a gente não indica o uso menor que 6 meses de idade. Então, o que que você faz no bebê de 6 meses de idade? Primeiro, na criança muito pequena, a gente tem que evitar aquele sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, né? Preferir o sol da manhã cedo e no fim da tarde. Se eventualmente vai para algum lugar que a criança vai pegar sol, que às vezes é inevitável, a gente pode lançar mão hoje em dia daquelas roupinhas com filtro UV, chapéu, roupinha, para proteger a criança, porque a pele da criança é muito sensível. Então, menor que 6 meses, a gente não usa protetor solar. Uhum. Quando a gente já fala em repelente, antigamente era a mesma orientação, só a partir dos 6 meses de idade. Agora, recentemente, teve um lançamento de um repelente à base de caridina, que é o Exposes, que eles lançaram uma linha Baby, que pela embalagem é liberado dos 3 aos 6 meses. Como isso é bem recente, não tem um posicionamento ainda da Sociedade Brasileira de Pediatria, de mais ninguém, mas pelo laboratório é liberado a partir dos 3 meses. E é um odor bem suave, assim, não é tão irritante, né? Porque o bebê é bem sensível. Uhum. Pergunta polêmica. A Hum. chupeta, quais são os riscos, quais são os benefícios? Pode dar chupeta, não deve, não se deve dar chupeta? Como que funciona isso para você? Olha, a chupeta é uma decisão dos pais e eu acho que cabe ao pediatra orientar exatamente isso, os riscos e benefícios. Não dá pra gente ser radical de, não pode usar chupeta de jeito nenhum, ou tem que usar chupeta. O que que acontece? Riscos da chupeta, principalmente se você introduzir ela muito cedo e causar o que a gente chama de confusão de bico, que é a criança está aprendendo a mamar no peito da mãe. O início da amamentação nem sempre é um processo tão fácil, tão orgânico, digamos, quanto a gente espera. Muitas vezes tem dificuldades, o bebê está ali aprendendo, está tendo uma dificuldade de pega, e aí você introduz a chupeta, que é um outro bico, que o bebê vai sugar de uma maneira diferente, e aí quando ele volta para o bico da mãe, ele fica confuso e acaba não querendo mamar, tendo mais dificuldades para mamar. Então, o que a Uhum. gente aconselha é, se for usar a chupeta, que comece só quando já estiver com a amamentação bem estabelecida, quer dizer, o bebê ganhando peso e mamando bem, pelo menos aí umas 2, 3 semanas de vida. E que use uma chupeta ortodôntica, né? Porque a gente sabe que também o uso prolongado da chupeta, se você não usar uma chupeta adequada, pode levar a alterações da formação dos dentes, precisar de aparelho depois, todas essas questões. Uhum. Que que eu, quais as vantagens, né, da chupeta? Que a gente fala muito dos malefícios e não fala tanto das vantagens. A chupeta foi associada, a chupeta para dormir, a uma redução do risco de morte súbita do lactente, que é uma síndrome rara em que o bebê para de respirar durante a noite e sufoca. E a chupeta foi associada ao menor risco disso. E a Uhum. chupeta, a sucção é como o bebê se consola. É como isso libera endorfina para o bebê. Então, tanto que isso diminui processos dolorosos. Na UTI, com UTI neonatal, a gente usa sucção não nutritiva, né? Sugar o dedinho, sugar a luvinha, para quando a gente vai fazer procedimentos dolorosos, para aliviar. Então, isso ajuda o bebê, às vezes, a aprender a se consolar.
né? Tem Uhum. muita gente que defende o uso da chupeta como isso, uma forma dele se consolar, até por ser um reflexo natural. Tem bebê que não tem a chupeta, vai chupar o dedo. O que a gente recomenda, então? Eu acho assim, se vai usar chupeta, tudo bem, a gente está pesando os riscos e benefícios, mas quais os cuidados? A gente esperar esse início da amamentação bem estabelecida e a gente tentar fazer com que essa chupeta seja dada nos momentos pontuais, em que a criança precisa ser consolada, que a criança vai dormir, e não virar aquela criança que está pendurada na chupeta o dia inteiro, que fica o tempo inteiro atrás da chupeta, porque depois, uma hora, você vai ter que tirar a chupeta. E aí, quanto mais vinculada essa criança tiver na chupeta, mais é aquele hábito, mais difícil vai ser tirar. E aí você tem as crianças que têm dificuldade de tirar a chupeta, que depois ficam com mais de 2 anos usando a chupeta, que também aumenta o risco ortodôntico. E que não é o momento que a criança precisa daquilo, né? O momento da criança precisa daquilo é o momento que ela precisa ser consolada para dormir. Certo. Vou fazer uma pausa para explicar um funcionamento aqui da transmissão. Algumas pessoas pediram para tirar os comentários, né? Mas os comentários acabam servindo para a gente poder trocar também perguntas. Tem uma dica que é para poder tirar os comentários do rosto da Vivi, que é o seguinte: vai no primeiro comentário, arrasta lá para cima, vai no primeiro, aí você clica lá no alto do comentário e arrasta o dedo para baixo. Aí sim os comentários vão ficar só uma linha lá embaixo, vai dar para ver melhor o rosto dela, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta mais específica, né, enfim, para a gente não passar batido também aqui, do lado da caixa onde está escrito comentar, tem um quadrinho com ponto de interrogação. Você clica ali, faz a sua pergunta, que ela vai ficar salva aqui e em determinado momento eu vou conseguir acessar para poder responder, certo? Próxima pergunta, andador. Pode ou não pode? Não. Não pode. Diferente da chupeta, esse é uma resposta bem objetiva. Não pode. Isso por 2 motivos. O primeiro é que o andador não ajuda a criança a aprender a andar. Isso é uma mentira. O andador, ele até vai estimular você, vai usar músculos diferentes do que os músculos que a criança precisa fortalecer para andar sozinha. Então, ela vai ter uma passada diferente, isso pode até atrasar a criança aprender a andar sozinha. E o segundo risco do andador é o risco de acidente, porque a criança começa a ter um acesso, uma mobilidade que ela não está pronta para ter. Então, ela está andando ali naquilo e aquilo escorrega, ela cai, aumenta o risco de trauma craniano, principalmente se tiver escada, se tiver algum declive, é bem perigoso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana são bem radicais, não ao andador. Tem país que é até proibido hoje em dia. Uhum. Eu vou voltar um pouco aqui às questões relacionadas ao sistema digestivo, Tá. que tem várias perguntas nesse sentido. Precisa dar vitamina para as crianças, para os bebês? É necessário fazer essa suplementação? Algumas sim, tá? A gente dá sulfato ferroso, a gente dá ferro para todos os bebês. Se nasceu de 9 meses, é a partir de 6 meses de idade até os 2 anos. E hoje em dia a gente faz a suplementação de vitamina D também, desde o nascimento, a não ser que o bebê mame uma grande quantidade de fórmula e a fórmula contém a vitamina D, a gente faz a vitamina D também. De resto, para criança mais velha, a princípio não. Todas as vitaminas que a criança precisa, se ela tem uma dieta variada, se ela se alimenta bem, ela adquire da dieta, não precisa dar nenhuma suplementação. Uhum. E qual a frequência normal de evacuações do bebê? Olha, também vai variar bastante pela idade, né? Conforme a idade. Então, o recém-nascido, até os 6 meses de idade, o bebê que mama, só mama, né? Ainda não come, é a faixa onde é mais variável aí esse tempo de evacuação. Ele pode variar tanto de evacuar após cada mamada, até ficar 7 dias sem evacuar. E por que isso? Porque quando a gente enche a barriga, existe um reflexo no nosso corpo chamado reflexo gastrocólico, que é a distensão do estômago faz dar vontade de evacuar. Muitos adultos aí assistindo já devem ter sentido isso. E o bebê, às vezes, tem isso bem exacerbado. Então, às vezes, ele mama, evacua, mama, evacua, mama, evacua. Por outro Uhum. lado, bebês que mamam só peito, às vezes, o leite materno ele é tão bem aproveitado pelo corpo que ele deixa pouco resíduo. E aí ele pode deixar pouco resíduo, pouco resíduo, pouco resíduo, e o bebê ficar até 7 dias sem evacuar.
Como é que a gente sabe se o bebê não está constipado? Porque quando ele evacua, são fezes normais. Ele não faz força, não tem dor, não são fezes ressecadas. Faz as fezes pastosas normais do bebê. Então, é só realmente uma questão do leite materno, não tem nenhum quadro de constipação. Pode Na ficar até criança, 7 dias. 7 dias. E é uma preocupação bastante comum, assim, Uhum, eu não tá imagino. fazendo cocô, não. Tudo bem, vida que segue. Uhum, Na criança mais velha, isso também vai variar, mas aí a gente já começa a ficar atento se a criança demora 2, 3 dias para evacuar. Mas é uhum, importante, quando a gente está falando em constipação também, pensar que não é só a frequência de evacuação, mas a característica das fezes que são importantes. Porque uma criança que evacua todo dia, mas faz um cocô de bolinha ressecado, é uma criança constipada. Então não basta perguntar, faz todo dia. Tem que perguntar como é que são essas fezes, e a gente tem até algumas escalas visuais que a gente pode usar para analisar. uhum, certo. E quando que se dá remédio de verme para criança? Quando a criança tem algum sintoma, tá? A gente também não recomenda mais hoje dar, vai tomar vermífugo todo ano como prevenção, isso pode até aumentar a resistência dos parasitas, né, aos remédios. Então, se a criança tiver alguma suspeita clínica de parasitose, a gente fizer um exame de fezes, ou mesmo com exame de fezes negativo, mas a suspeita clínica é muito grande, aí a gente vai tratar. Preventivamente, não. Uhum, certo. É, tem uma questão que foi enviada também por alguém que, enfim, mandou uma pergunta ali pelos stories, que é Uhum. uma dúvida sobre o uso de colares de âmbar, que é uma pedra, né? Sim, Usados como anti-inflamatórios. sim. Acho que tem, assim, tem sido uma coisa meio que comum, né? Tá meio que na moda, assim, isso agora. É isso? Sim, já há alguns anos, assim, tá bem na moda. Hum, O colar de âmbar, tem gente que defende o uso para aliviar principalmente a dor da dentição da criança. Então, eles acreditam que o âmbar em contato com a pele liberaria uma substância que é o ácido succínico, que é anti-inflamatório, e que isso aliviaria de forma natural a dor e a inflamação dos dentes nascendo. Qual o problema? O problema é que a gente não indica, geralmente, que a criança pequena, o bebê pequeno, use nenhum colar pelo risco de sufocamento, principalmente na hora de dormir. Então isso significa que eu não posso usar o colar de âmbar? Não, o que a gente recomenda é que seria mais indicado, principalmente na hora de dormir, você pode usar como uma pulseira, como uma tornozeleira, mas não em volta do pescoço da criança quando você não vai estar supervisionando. uhum. Mas e sobre os efeitos anti-inflamatórios? Tem estudos que falam sobre isso? Porque você falou sobre os Nada. cuidados que tem que ter para não ter risco Não, de... então, Mas... tem estudos, mas nada muito conclusivo, né? Não tem nada Uhum, assim que prove que funcione, nem que prove que não funcione. A uhum, teoria por trás seria essa liberação do ácido succínico, né, principalmente. Tem descrição de efeitos sobre chakras, sobre outras coisas, acho que vai muito de pessoa para pessoa, também de qual a tua filosofia ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que uhum, respeitar o que cada um acredita e usar na medida que não vá fazer mal para a criança. uhum. Então, a principal recomendação é que você tenha cuidado na hora de usar, principalmente para dormir, enfim, quando a criança Em estiver volta do em pescoço, situação que não está exatamente. sendo muito supervisionada, então, né? Isso, Certo. exatamente. Crianças podem tomar corticoides? A Podem, Marina está se for perguntando. prescrito pelo médico. Uhum. Em situações específicas, então, né? Em situações específicas, não como remédio para tosse, não como remédio porque eu acho que vai melhorar, mas só se o Uhum. médico prescrever. Assim como qualquer outra medicação, precisa da Assim, prescrição médica, né? isso. Uhum. Infelizmente, corticoide não precisa de prescrição médica para comprar, mas Uhum. a gente deve ser bastante consciente no uso. Uhum. Tem uma coisa que não sei se é lenda urbana ou não, mas é uma pergunta que também chegou, que é a febre do dente existe? Olha, mais ou menos, tá? Existe realmente a erupção do dente, ele vai causar uma inflamação, e a inflamação pode aumentar a temperatura. E aí você pode ter um aumento, tem estudos que mostram de até 37,8, no máximo 38 graus.
Isso é Uhum. temporário, isso não é uma febre prolongada, e o que você vai ver na criança é mais uma irritação pela dor do dente. Agora, muita gente vem com a criança, assim, alguns dias com febre, ou com um febrão, ou com febre de diarreia. Dente não dá diarreia, tá? Essa é outra pergunta, isso realmente não dá. E perguntar, mas pode ser o dente? Não, não pode ser o dente. Se você fez um 37,8 isolado, a criança estava mais chorosa, no outro dia a criança estava ótima, pode ter sido o dente. Mas a criança que realmente tá com sinais de estar doente, não é o dente. Uhum. Então é uma febre baixa, né? Uma febre 37,5, 8. baixa, passageira, sem outros sinais que não sejam sinais de dor no bebê relacionados à boca. Uhum. E sempre que a criança está com febre, tem que levar ao médico ou não? Quais são os sinais que vão determinar se aquela febre é indicativa de um problema mais sério que a criança precisa ser levada ao médico? Não, nem sempre que logo que tem febre precisa levar ao médico, principalmente porque se logo que tiver febre você levar ao médico, provavelmente o médico vai te responder. Vamos observar mais 24, 48 horas como é que o quadro vai evoluir. Né? Então, Uhum. quando que a gente tem que realmente correr para o médico? O bebê menor que 3 meses, eu falo que o bebê pequeno ele não tem o direito de ter febre. Fez febre, a gente tem que investigar, porque ele não é vacinado para quase nada, ele tem a Uhum. imunidade muito baixa. Então é todo um cenário diferente. A gente não Então, espera que essa menor de criança 3 meses, né? de três Então, meses. é De 3 meses a gente é uma informação bem importante essa, né? Ou seja, abaixo de 3 meses teve febre, é algo preocupante. é algo Assim, né? preocupante. Pelo menos acender uma luz ali bem amarela, é melhor levar Sim, logo ao hospital. a criança que vai ter que ser examinada e vai ter que colher exames, muito provavelmente, tá? Uhum. Na criança maior, quando que a gente precisa levar? Se é um quadro de febre persistente, então aí durando mais que 48 a 72 horas, ou se ela tem algum sinal de alarme. A criança está muito irritada, a criança não consegue se alimentar, a criança está com dificuldade para respirar, a criança parou de fazer xixi, a criança está com manchas na pele. Todos esses são outros sinais de alteração, mas não é só a febre isolada que a gente precisa ver. A criança está com muita dor, que a gente precisa ver o que está causando essa dor. Então, uma alteração importante no comportamento da criança. Uhum. Se a criança estiver ótima, tô ótima, tá ótima, brincando, se alimentando, teve uma febre e é maior que 3 meses, eu posso e devo observar 24 a 48 horas. Uhum. Certo. Aproveitar que a gente está nessa fase de mudança de estação, né? O inverno está começando e vou reapresentar a Viviane para quem não ouviu no começo, que a Viviane Meia é pediatra e especialista em pneumologia pediatra. E médica e pediatra, né, do pronto atendimento do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e mestre em medicina pela Fiocruz. Viviane, como boa pneumo, vamos começar com algumas perguntas sobre a parte respiratória, que eu acho que nesse momento é uma hora que as crianças começam a sofrer mais, né, de alguns distúrbios dessa natureza. E a Uhum. primeira pergunta que eu tenho, que eu recebi aqui é: a asma tem cura? Não. A asma é uma doença crônica, tá? E ela é uma doença multifatorial, tem fatores genéticos e ambientais, mas como é uma doença crônica, ela não cura. Agora, a ressalva que a gente tem que fazer são duas ressalvas, na verdade. Uma é que ela pode ter o controle. O que isso quer dizer? Que a pessoa pode ficar assintomática sem, inclusive, precisar de remédio, muitas vezes. Isso acontece muito quando a criança entra na puberdade, quando a criança cresce um pouco. Por isso que a gente ouve muito falar: ah, eu tinha asma quando era pequeno, mas curou. Uhum, Por que a gente fala que não curou? Porque você pode ter 60 anos, estar 40 anos, 50 anos sem ter nada e pegar uma gripe e voltar a ter uma crise. Então, a tua tendência, a tua genética ainda está lá. A outra ressalva que a gente tem que fazer é que nem todo bebê chiador, nem todo bebê que chia tem asma. Né? Alguns bebês têm só um chiado relacionado a infecções virais e isso vai melhorar, assim, quando o bebê chegar aos 3, 4, no máximo 5 anos de idade. uhum. E a bombinha, que é uma medicação broncodilatadora, ela vicia? Não vicia. Isso também é uma angústia muito comum que o pediatra ouve, que preocupa muito os pais, que como é que meu filho vai usar essa medicação, a medicação faz mal, a medicação vai viciar, eu não quero que ele seja dependente disso.
E o que, na verdade, você tem que pensar é justamente que a asma é uma doença crônica. Então, não é que a criança usa a bombinha porque ela viciou na bombinha, é que ela precisa da bombinha porque ela tem uma doença crônica. Eu gosto de comparar com o adulto que tem hipertensão, né? Se você tem pressão alta, você precisa tomar remédio para pressão. Se você parar de tomar o remédio para pressão, a pressão vai piorar, a pressão vai subir. Isso não é porque você viciou no remédio da pressão, é porque você tem um problema crônico de pressão alta que precisa de tratamento e acompanhamento. Nosso objetivo é Uhum. sempre deixar a criança estável, assintomática, né? Para ter uma vida normal, uma boa qualidade de vida. Uhum. Ainda falando sobre a medicação para asma, né? Essa bombinha, ela faz mal para o coração? Também é uma outra pergunta comum. Também não, também não. Ela pode dar uma sensação de coração acelerado, mas isso é que nem quando você fizer um exercício físico, um esforço que dá essa taquicardia, essa aceleração, mas é bem transitória e é totalmente normal, totalmente dentro dos parâmetros esperados. Uhum. Outra pergunta Rafa, aqui eu acho que eles estão mandando umas perguntas aqui nos nos comentários, né? comentários. Eu vi, É, depois eu vou retomar, que ela tá tá. falando, tá perguntando sobre o momento de deixar a criança dormir sozinha no seu quarto. Você quer responder agora ou eu dou sequência à parte respiratória? Tanto faz. Você que Vamos sabe, você que responder, sabe. vamos responder a Claudia Leme, Tá. então. Aham. Qual é o momento ideal para deixar a criança dormir sozinha em seu quarto? Tá. A recomendação da Academia Americana de Pediatria é que o bebê, até os 6 meses de idade, ele durma no quarto dos pais, mas no berço separado, não na cama dos pais. E após essa idade, você pode botar a criança para dormir no seu próprio quarto, porque já teria essa diminuição justamente daquela morte súbita do lactente que eu falei. Uhum. Geralmente, o que que acontece? Depois, mesmo a criança que já ficava bem no quarto, muitas vezes, quando ela já está ali com 1 ano e pouco, 2 anos, é a criança que começa a querer ir para o quarto dos pais para dormir, ou acorda de madrugada na hora de mamar, só quer dormir de novo no quarto dos pais. Então, às vezes, você tem esse outro momento. Mas aí vai ser um momento da dinâmica da família e da criança, da gente criar uma higiene do sono, da gente criar bons hábitos de dormir, criar uma rotina que é super importante para a criança, que pode ser um banho, livro e a cama, escova o dente, conta historinha. Criar uma rotina ali para padronizar, mas não tem nenhuma indicação médica de que a criança não possa dormir no seu próprio quarto. Agora, quando é Uhum. bebezinho, até os 6 meses seria o mais indicado. Mas Quais também são tem as que ver. melhores posições para deixar a criança no berço para evitar, né? É difícil a criança vai estar dormindo junto com os pais no quarto para tentar evitar um pouco ali sobre essa questão que você falou da morte súbita, mas como é que é possível se prevenir melhor, né? Dependendo da posição em que ela dorme, os adereços que estão no berço, isso influencia ou não? Sim, o berço tem que ser sempre sem adereços, tá? Então, sem bichinho de pelúcia, sem almofadinha, sem nada solto dentro do berço. E a criança deve sempre ser o bebê, antes de rolar, né? O bebê menor de 6 meses, geralmente, deve sempre ser colocado para dormir de barriga para cima. Essa é a Uhum. medida mais importante para a gente evitar qualquer acidente, para evitar a morte súbita do lactente, qualquer complicação. É sempre beber de barriga para cima para dormir e sem nada solto no berço. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma ressalva interessante em relação à questão de dormir na cama dos pais. Porque ela fala que se você dorme na cama dos pais, você estimula muitas vezes o aleitamento materno, né? Porque a mãe está ali deitada, mama, vira, volta a dormir. Então, você poderia aceitar isso desde que os pais também tomem cuidado, que é não botar o bebê entre eles, não botar muitas almofadas, coisas soltas perto do bebê, que o bebê possa se sufocar. Então, assim, existe essa consideração, né? Que se você for fazer, faça, mas também tomando esses cuidados do bebê, dormindo de barriga para cima, sem nada solto na cama. Não fica muito Uhum. confortável para os pais, né? Mas às vezes é a solução para aquele bebê que está mamando de 90 em 90 minutos, você não consegue dormir. A gente tem que também achar algo que funcione para a família toda. Certo. Vamos voltar então ao tema do sistema respiratório. A Michelle está perguntando como se chega ao diagnóstico de asma. São consecutivas crises com chiado? Existe uma idade ideal para se ter esse diagnóstico?
Isso é uma pergunta super polêmica, tá? Classicamente, a gente fala que é mais ou menos aí com 5, 6 anos de idade, na criança que tem quadros de chiado de repetição, né? Você teria que ter a partir dessa idade. Porque a gente sabe que as crianças mais novas, elas podem ter esse chiado relacionado a vírus que some com a idade, e porque alguns exames, principalmente a espirometria, que é um exame de soprado ou função pulmonar, você só consegue fazer com o exame com a criança mais velha nessa idade. Mas a gente sabe que a criança mais nova que isso, que tem esses quadros de chiado de repetição, muitas vezes ela dá muitas pistas de que ela tem asma. Que seriam, por exemplo, ela tem pais com asma, ela tem outros sinais de alergia, como dermatite ou como rinite, ou até alergia alimentar. Ela chia quando faz exercício, ela chia quando gargalha. Então, essa criança, para mim, ela já está lá estampado 99,9% de chance de que é uma criança asmática. Então, muitas vezes a gente acaba dando, sim, esse diagnóstico antes dos 5, 6 anos. Agora, eu gosto de falar que, assim, eu não posso dizer que não é asma, muitas vezes, até a criança ficar um pouquinho mais velha. A gente Uhum. garantir que não é, muitas vezes, é mais difícil do que a gente dizer que provavelmente é. Certo. E outra pergunta meio polêmica aqui, ou lenda urbana. Vacina da gripe, pode dar gripe? Não. Vacina da gripe é um vírus, uma vacina de vírus morto. Não tem como o vírus ressuscitar e dar gripe. O que que acontece? Ela pode dar, assim, uma reação inflamatória, tá? Então, ela pode dar, às vezes, até febre, não é tão comum, dor no local, mal-estar, mas ela não vai dar tosse, não vai dar secreção no nariz. O problema é, a gente toma a vacina da gripe na época da gripe, na época que a gente tem muitos vírus respiratórios circulando. Então, você pode pegar, tomar a vacina da gripe e você estava incubando uma virose respiratória. Você logo depois pega uma virose respiratória e fica gripado. E fica, poxa, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Mas a gente tem centenas de vírus respiratórios diferentes e a vacina da gripe protege aí contra 3, 4, né? Então, sempre Falando tem o sobre os, risco. falando sobre os vírus respiratórios que estão rondando por aí, é inevitável falar de Covid, né? E a criança tem um risco aumentado para contrair o Covid ou não? A criança, felizmente, não tem o risco aumentado para doença grave por Covid, tá? Então, as crianças, em sua enorme maioria, elas têm quadros leves ou até assintomáticos. Tá sob muito debate o papel da criança como transmissor do Covid, né? A gente Como um tem vetor. estudos como vetor, isso, porque a criança, mesmo assintomática, pode ser que ela esteja transmitindo, e aí ela transmita para o avô, para a avó, para os pais, para pessoas com problemas de saúde. E isso está em muito debate, porque a gente no início achou que era um vetor muito grande, depois, recentemente, saiu um estudo falando que não, as crianças não são tão culpadas, né, quanto a gente acreditava. E agora está saindo outro que está falando assim, não, que a carga viral nas crianças é mais alta sim. Então, como é Uhum. uma doença nova, cada estudo, cada informação nova é isso. Agora, o que a gente sabe de fato é que em relação à clínica nas crianças, é 99% super leve, super brando. Casos graves Uhum. existem? Existem, como podem existir de qualquer doença, mas é a minoria, minoria. Uhum. Uma outra pergunta que chegou. O que você acha sobre o uso diário do Nasonex ou corticoide tópico, né? Tem vários outros nomes, outras marcas, como prevenção. A pessoa não perguntou prevenção de quê, mas eu imagino que seja rinite, talvez, ou É, alergias, ou resfriados, se enfim. for Se for como prevenção de rinite, eu acho ótimo. Da mesma forma que a bombinha de corticóide para prevenção da asma. É importante a gente tratar. Tem muita gente que tem a prescrição, né, do corticóide nasal, mas só usa quando o nariz está ruim. Não Uhum. adianta só usar quando o nariz está ruim. A gente tem que usar continuamente para desinflamar o nariz para a gente não ter a crise de rinite, né? Ele Uhum. não é um remédio descongestionante que vai desentupir o nariz na hora, né? Ele vai Uhum. prevenir isso de acontecer. Então, são medicações ótimas, excelentes para quem tem rinite, super importantes.
E a absorção sistêmica do corticoide que é injetado no nariz não é tão grande, né? A ponto de ser um Mínima, problema, mínima, porque pessoas mínima. ficam com medo, né? Tô dando corticoide para o meu filho. A absorção sistêmica, ou seja, para o corpo todo, é muito baixa, não é? Mínima, super mínima, da bombinha de corticoides também. Inclusive, às vezes as pessoas têm muita dúvida, assim, ah, quando tem campanha da vacina de febre amarela, você pode tomar ou não pode tomar porque usa corticoide. Quando saiu que Covid podia ser mais grave em quem usa corticoide. Não tem problema, gente. Essas vias tópicas, a absorção para o resto do corpo é muito pequena. Então é super seguro, não contraindica nenhuma vacina, não tem nenhum problema adicional. Certo. E outra lenda urbana, ou não, xarope para tosse ajuda? Não. Bom, na minha opinião, de pneumologista, não. A gente não deve dar para criança nenhum xarope antitussígeno, nenhuma substância para evitar a tosse, salvo em casos muito específicos, né, muito bem indicados. Na verdade, assim, fluidificante, nada disso tem comprovação. A coisa que mais tem comprovação de ajudar a tosse com estudo científico é mel para as crianças acima de 1 ano, né? Lembrando que os menores Uhum, de 1 ano não podem. O mel comprovadamente alivia mais os sintomas da tosse. Agora, uhum, existem também remédios homeopáticos, fitoterápicos, que não são substâncias que podem causar um malefício, né, para a criança em termos de efeitos colaterais, que se você quiser tentar usar também, eu não tenho objeção nenhuma, né? Não existe, de novo, que nem a gente falou do colar de âmbar. Não existe nenhum estudo que comprove o efeito dessa medicação. Mas eu acho muito legal sempre lembrar que o mel existe estudo que comprove, porque a maioria é, das pessoas acham que isso é conversa da avó, né? uhum. A sabedoria milenar aí É, sendo comprovada. Mas aí, como que se administra? Uma colher de mel? Como que se dá? pode ser conforme Uma uma colher colher de de mel só. mel Uhum. antes de dormir, pode dar 3 vezes no dia. Tem até alguns remédios Uhum. que vendem, que é mel com própolis, com algumas outras ervas e substâncias que você pode dar também, conforme, principalmente antes de dormir, né? Que é quando a tosse piora, quando você não consegue dormir porque está tossindo. Se for uma criança já um pouquinho mais velha, você pode fazer um chá com mel, que também ajuda a aliviar a via respiratória. Tudo isso Uhum. é benéfico. Uhum. E pais fumantes, né? Tem uma preocupação que é a seguinte: tudo bem se eu fumar na varanda ou na área de serviço, longe do meu filho? Infelizmente, não posso dizer que tudo bem. É claro que assim, a gente sabe que o dano da fumaça de segunda mão, né, que eu estou fumando aqui, você está aqui do meu lado, na mesma mesa, é muito grande, né, do fumante passivo, tabagista passivo. Mas hoje em dia a gente sabe que existe a fumaça de terceira mão. Que é Hum. isso? Quando você fuma, depois que você sai do ambiente, que você já parou de fumar ali, ficam substâncias derivadas ali do fumo nas superfícies, ficam na sua roupa, então a criança vai entrar na varanda depois que você já acabou de fumar, vai ter exposição a essa fumaça de terceira mão, ela vai te abraçar com a roupa que você estava depois de fumar, vai ter exposição. Então, assim, pais que fumam, claro, o ideal até para a saúde dos próprios pais, a gente sempre orienta a procurar a cessação do tabagismo, mas enquanto isso, você, Paulo, para trocar de roupa, tomar banho, depois que fumar, e se possível, fumar fora de casa. Uhum. Certo. E quantos resfriados é normal a criança ter num ano? Existe uma média? Muitos. Existe. Muitos. A criança menor de 2 anos, a gente fala em 6 a 8 por ano, sendo que na criança que está na creche isso aumenta, chegando facilmente a 12, que dá um Uhum. resfriado por ano. É muita Uhum. coisa mesmo, então é normal você ter essa sensação de meu filho está sempre gripado, meu filho está sempre doente, Uhum. desde que isso não se traduza em infecções com complicação, né? A criança que está fazendo otites, repetição, a criança que faz pneumonia, se forem só resfriados, tudo bem. Como alguém pode diferenciar o resfriado de uma gripe mais intensa, algo com que deve se preocupar um pouco mais?
A gente vai ter a febre mais persistente, né? Então, aí de novo a gente Na vai voltar gripe. para na gripe. A gente vai voltar para aquela questão da criança que está muito irritada, ou muito prostrada, ou não está se alimentando, ou da febre que não melhorou em 48 horas, uma tosse que está incomodando muito a criança, que está atrapalhando de dormir, que está causando algum desconforto para respirar, uma dor de ouvido muito forte. Tudo isso são sinais de que a criança precisa ser examinada. Uhum, certo. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre alimentação, eu acho, que a Michelle também perguntou, que é o que fazer quando a criança, aos 4 anos, começa a recusar legumes e vegetais que consumia antes? Tá. É a criança seletiva, seletividade alimentar. Eu acho que assim, o mais importante é a gente tentar não entrar numa guerra com a criança, porque quando a gente entra numa guerra com a criança, ela vai cismar e vai bater mais o pé ainda, e aquilo só vai se tornar um estresse que vai crescendo. Uma amiga minha deu uma super dica que eu adorei outro dia, uma amiga minha endocrinologista, que é você tentar fazer acordos com as crianças. Então a dica dela foi: faz a regra dos 5. Pega 5 coisas que você fala para a criança. Essas 5 você pode escolher não comer. Você vai tentando negociar e fazer concessões. Então, você não pode escolher legumes e verduras todos, né? Escolhe 5. Os outros você vai ter que comer e ir variando a forma como você apresenta também. Às vezes você está apresentando só aquele legume cozido ou assado, tentar variar como você está apresentando, fazer um soufflé com legume, fazer uma coisa diferente para a criança ver os diferentes gostos e apresentações que aquela comida pode ter também. Uhum. E a partir de que idade a criança pode entrar na piscina? Tem que colocar alguma coisa no ouvido para proteger ou não tem? Como é que funciona isso? Tem crianças muito pequenininhas, né, que a gente vê, ah, meu filho é um peixinho, ou então, ah, meu filho morre de medo da água, não entra na água. E quais são as principais precauções, né, que devem ser tomadas para os pais que querem entrar com as crianças na piscina? A piscina, né, se você for pensar, é um local muito contaminado, né? Porque tem um monte de gente ali circulando no meio daquela água, e se você ainda tiver um bebê, por mais que você use aquelas fraldas de piscina, né? Sempre acaba tendo um pouquinho de contaminação. E além do Uhum, que tem o cloro ou outros produtos nas piscinas que não são usadas cloro, que são usadas para tratar a água, que também podem ser irritantes para a criança. Então, geralmente a gente recomenda que menor que 6 meses não frequente a piscina. A partir dos uhum, 6 meses você já pode, se preferível, assim, se for uma piscina sem cloro, mas sempre com muita supervisão dos pais, muita supervisão de algum adulto perto, principalmente também se você for ter várias crianças, ou muita gente, é muito fácil alguém se distrair e o risco de afogamento em criança é muito grande. Então a gente sempre tem que ter alguém muito atento. Se for, até uma criança um pouco mais velha, tá no clube, tá com os amigos, tá numa festinha, o que às vezes é legal você fazer é entre os pais, ficar combinando que a cada hora um tá no turno de prestar atenção. E aí essa pessoa que tá prestando atenção, ela tá focada nisso em prestar atenção. Depois vai trocando, para também todo mundo poder aproveitar, todo mundo poder se divertir. uhum. E Certo. aí, a partir de 1 ano, pode até fazer a aulinha de natação já. Uhum. Muito bem. E até quantos anos é normal a criança não falar? Essa é uma outra questão também, né? Algumas pessoas ficam muito preocupadas, meu filho está demorando muito a falar, e outras já falam, ah, meu filho com, sei lá, 10 meses já conseguia se comunicar super bem. Até quantos anos é normal? Até a partir de que ponto é importante se prestar mais atenção nisso? Bom, vamos lá. A criança também é bem variável a idade que ela vai começar a falar. A criança, o que ela começa a falar são de sílabos. E aí ela vai falar, a gente fala que é o mamá, mamá, pá, 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 inespecíficos. Ela fala mamá, mamá, mas ela não tá chamando a mamãe, ela fala isso pra tudo. E aí, às vezes, tem gente que dá uma roubada, que fala, meu filho fala mamãe, e o seu filho não fala mamãe. Ele fala esses de sílabos inespecíficos, né? Mas tudo bem. Agora, já com 1 aninho, até 1 ano e meio, a gente já tem que ter a criança falando algumas palavrinhas, até 1 ano e meio. E com dois Uhum, anos, em geral, essa criança começa a já combinar duas palavras diferentes, tipo, uhum, quer água,
dá biscoito. Ele vai começar sempre com palavras bem do dia a dia, né? Então, daquilo muito que você fala com a criança, partes do corpo, água, assim, brinquedos. Quem tem cachorro em casa, geralmente cachorro, o nome do cachorro é uma das principais palavras que a criança fala cedo, vovô, vovó. Mas nessa idade a gente também a criança não precisa falar certinho, tá? Ela Uhum. pode errar, ela pode falar embolado. É muito comum que os pais só entendam o que ela tá falando. E aí, até os 3 anos de idade, 3 anos é uma idade em que a gente já espera que um estranho entenda o que a criança está falando. Com quantos anos? 3? 3. 3 anos. Certo. Bom, a gente vai acabar daqui a pouquinho. Entrou a contagem regressiva aqui de 2 minutos. Então, vou te pedir uma resposta sucinta para essa última pergunta que a gente Tá. vai finalizar, que é: com Uhum. que frequência eu devo levar meu filho ao pediatra? Depende da idade. Então, no início da vida é todo mês, tá? Até os 6 meses de idade. Depois, se tiver tudo bem com essa criança, a gente pode passar a cada 2, 3 meses de idade. Depois dos 18 meses, a gente espaça para cada 6 meses. E depois, com a criança já um pouquinho mais velha, a consulta anual. Uhum, certo. Vivi, muito obrigado por Obrigada a estar aqui você, com a gente Rafa, pelo hoje. convite. Foi bastante Foi ótimo. informação, né? Sim, é ótimo. Espero Ainda que a tem gente várias tenha perguntas ainda que respondido não foram bastante feitas. dúvidas. Mas mais para frente a gente pode fazer uma segunda rodada, né? Porque as dúvidas em pediatria nunca cessam, né? Nunca. Realmente, como a gente falou no começo, tem sempre novas questões, novos filhos, novas questões. Então, quero convidar quem está conhecendo o canal hoje. Toda quinta-feira eu estou por aqui para receber alguns colegas e amigos de várias áreas diferentes para falar sobre outras coisas. E o perfil da doutora Viviane também vai ficar aqui no final, quando terminar a live. Quem puder entrar lá para comentar e deixar alguma sugestão de um próximo tema, será muito bem-vindo. Agradeço a todo mundo que participou. Tem 2 perguntas aqui que, infelizmente, não consegui responder, né? A Viviane não conseguiu responder, que vão ficar para a próxima vez. Deixa eu dar uma olhada rápida. Meu irmão perguntando para cachoeira quando pode levar. Mas agora não vai dar tempo, já são 10 segundos. Me manda direct que eu respondo. Tá bom? Resolvido. Pode Boa mandar lá, noite para resolvido. boa Obrigada por noite para todo mundo que todos. participou. Obrigada, Rafa, pelo convite. Boa noite. Um beijo. Tchau, Um tchau. beijo.